ela equilibra a nossa alma, ajuda-nos no pensamento, nos coloca em ligação quando é uma música harmoniosa e que tem uma mensagem para nós. É interessante que numa das músicas o refrão é assim: é preciso acender a luz, alguma coisa assim, né? Para aquele que precisa entender. E aí a lição que ela leu é a respeito da luz, da gente brilhar a nossa luz. E aí a gente sempre imagina, nossa, mas vai ser difícil eu brilhar a minha luz. Mas vamos imaginar, um palito de fósforo, nós vamos ver aquela luz de referência. Então, a lição falou para nós que para a gente ser luz, alguém vai aproveitar essa luz nossa. Então, que nós sejamos luz nos nossos caminhos. Né? E a gente quer comentar hoje a respeito do tempo, os nossos compromissos com o tempo. Por que nós vamos comentar isso hoje? No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec colocou uma mensagem do Espírito de verdade. No segundo parágrafo do prefácio, ele diz assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, a gente quer abordar, vocês perceberam que nesse parágrafo está abordando as coisas que a gente já começou a comentar e da mensagem que foi lida e das músicas. Primeiro ele fala que os tempos são chegados e todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Dissipar as trevas. Como é que se dissipa as trevas? Com luz, com entendimento. Confundir os orgulhosos. Todos nós que imaginamos que não temos mais nada para aprender, então vai nos confundir. E glorificar os justos. Então eu vou só me referir a esse parágrafo. E aí a gente vai avaliar, lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, que ele fala dos milagres, das petições, lá no capítulo 6 do livro, A Gênese, ele tem um título bem diferente para os nossos dias hoje. Chama Uranografia Geral. Uranografia. Hoje se chama astronomia. Certo? Então, em vez de uranografia, a gente costuma chamar de astronomia geral. E Allan Kardec menciona que o texto desse capítulo foi integralmente escrito por Galileu. Galileu viveu antes um pouco dos anos 1500 e ele construiu um telescópio caseiro e analisava os planetas e essa mensagem foi dele. Então ele descreve nesse capítulo, a gente imagina uma nave, ele menciona se ele estivesse sentado num cometa. A gente imagina uma nave e ele descreve passando próximo de planetas, sóis, e vai descrevendo o universo, os entendimentos dele, nesse capítulo que chamava
chamavam na época uranografia, mas é astronomia. Aí ele começa com alguns conceitos de, por exemplo, espaço e tempo. Ele fala, o espaço, todo mundo sabe, é a distância entre dois corpos. Então tem um espaço entre eu e vocês, a gente tem um espaço aqui, o tamanho da sala, esse é o espaço. E ele fala do tempo. O tempo é um período relativo entre duas situações. Por que nós estamos abordando a questão do tempo? No início que eu li aqui, ele está falando que os tempos são chegados. Não é isso que está falando aqui? No Evangelho, no prefácio do Espírito, ditado pelo Espírito de Verdade. Então, são chegados os tempos. Que tempo é esse? E aí, por que eu estou mencionando isso? O Galileu, ele fala um negócio muito interessante a respeito da eternidade. E ele diz que aquilo que sempre foi e sempre vai ser, que é a eternidade, não tem tempo. É sempre presente. Olha que coisa complicada, né? Mas vamos analisar. Nosso tempo. Hoje é a noite, porque o sol se escondeu, então nós temos uma referência. Daqui um pouco nós vamos tomar um lanche na nossa lar, vamos dormir para descansar. A hora que o sol aparecer, nós vamos levantar, cuidar das nossas obrigações. Então nós temos uma referência. No plano espiritual, não tem dia e noite. Então nós já perdemos a referência do dia e noite. E as nossas dificuldades não tem um analgésico de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. São contínuas. Então, como não tem referência de tempo, não tem um marco, vou começar agora, não tem esse marco, parece que é eterno. E é por isso que às vezes a gente tem aquela ideia que o nosso sofrimento não tem fim. Entenderam por que no plano espiritual tem aquela ideia do queimar no fogo do inferno eternamente? É porque não tem previsão de quando vai acabar o sofrimento. Então, se imaginamos, porque o inferno não é um local específico, é uma condição mental, é uma condição de sintonia. Então, as nossas dificuldades no plano espiritual, nós vamos nos sentir uma dificuldade eterna, até que nós venhamos a imaginar, assim como André Luiz, que ficou 8 anos, conforme a descrição dele, sofrendo as mais diversas perseguições, diversos tipos de sofrimento no plano espiritual, e ele começou a refletir, mas gente, por que eu estou sofrendo tanto? Será que esse sofrimento não vai ter fim? Ele só descobriu, imaginou e fez uma relação de quanto tempo que ele ficou nesse sofrimento depois que ele saiu do sofrimento. Mas enquanto ele estava nesse sofrimento, era eterno. Mas quando ele começou a refletir, gente, eu estou sofrendo por quê? Eu estou escutando vozes falando que eu sou suicida. Eu não suicidei, gente. Onde que eu estou? Para que eu estou sofrendo? A minha mãe costumava orar, eu vou orar também. Quando ele orou para Deus, Deus me ajuda, eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo. Como se um nevoeiro tivesse clareado a sua visão, e ele viu um benfeitor do lado dele, que era um trabalhador do nosso lar.
Então, eu imagino que esse benfeitor estava do lado dele o tempo todo. Só que a fixação no sofrimento não permitiu que ele sintonizasse com aquela percepção. Então, a gente já começa a perceber que os nossos sofrimentos, as nossas disposições, a nossa força íntima depende da energia que eu estou conectado. Então, entra a questão do tempo. Hoje eu vou ao centro, lá tem um tratamento, vou fazer o tratamento. Eu tenho que chegar antes das 8. É tempo, não é? Tem que chegar antes das 8. Tem uma música, depois vem uma palestra, uma explanação, depois tem um tratamento, ao longo disso aí e tal. Passou esse período. E aí eu vou para casa. Gente, mas eu estou meio passe, parece que saí já lá bem, agora já começou de novo os problemas. Agora até chegar segunda-feira de novo, como é que eu vou fazer? Aí vocês percebem que as nossas conexões, a gente não leva essa energia maravilhosa e não fica às vezes conectada com ela o tempo todo. Mas por que isso acontece? E aí nós vamos lembrar de uma passagem que eu estou me referindo a ela, eu já fiz uma explanação em alguns outros lugares, mas essa mensagem me marcou bastante e eu tenho refletido sobre ela, a respeito do tempo e das oportunidades. Eu vou falar sobre o Natal. Eu olhei e falei assim, gente, mas o Natal não é possível, o Natal é em fevereiro, ainda está falando de Natal, mas é porque é a conclusão que eu vou explorar o assunto que Emmanuel trouxe para nós. Ele falou um negócio muito interessante para a nossa reflexão. A sabedoria da vida, e ele escreveu sabedoria e vida com letra maiúscula, deve ser algum motivo. A sabedoria da vida colocou o Natal de Jesus antes do Ano Novo. Percebem que isso não deve ter sido por acaso? A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus antes do Ano Novo para reativar a nossa alegria e nos relembrar os compromissos do tempo. Por quê? Natal só alegria, abraços, confraternização, reaproximações. Então, existe uma harmonia. As musiquinhas de Natal tocando, embora tenha muito consumismo, aqueles negócios tudo, às vezes a mídia invisível, que é as questões materiais, mas existe um ambiente de harmonia. E a Emmanuel fala para nós que é como se fosse a estrela de Belém nos iluminando novamente para a gente receber Jesus. Mas não é no presente. É onde? O que vocês imaginam? No coração. Por quê? Aí vem a marcação do tempo. Chega no ano novo, você fala assim, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero fazer tal coisa. Percebem que a gente tem alguns projetos? Por que eu não tenho um projeto de mudança verdadeira hoje? E é só no ano novo. Percebem isso? E aí, a gente percebe que para a espiritualidade, não tem tempo, não tem preocupação no sentido, gente, mas já passou 2000 anos que o Cristo foi lá e o pessoal não transforma. Eles não têm tempo, porque todo dia, todo momento é presente. Todo momento é agora.
Porque, do ponto de vista espiritual, é a eternidade. E a eternidade não tem o tempo. E aí nós temos a oportunidade do tempo de estar aqui. As nossas referências. Eu tenho que ter a sequência, eu faço uma coisa de manhã, outra coisa de tarde. Então, isso é o nosso aprendizado da nossa vivência. Mas ele fala dessa questão do tempo, da gente, os nossos compromissos com o tempo. E aí, eu li no começo aqui, no início do Evangelho, que os tempos são chegados. Mas que tempo é esse que é chegado, que o Evangelho foi escrito em 1850 e poucos, tal, e a 60 e poucos, até hoje ainda está nisso, e Jesus veio há 2000 anos, e que os tempos são chegados. Que tempo é esse? Vamos imaginar isso? Que tempo é esse? Aí a gente começa a falar de transição planetária. A transição planetária, a meu ver, ela começou há mais ou menos 4 bilhões de anos, quando poeira cósmica se juntou para formar o Sol, e aí a descrição de Galileu, formando os planetas, e aí a Terra, que era uma bola de fogo que desprendeu do Sol, já de acordo com os processos de formação do sistema solar. Então, nós estamos em transição desde esse momento, que essa bola de fogo começou a se condensar, se esfriar, vieram tempestades, vieram diversos tipos de seres vivos. Chegou um momento que foram há poucos dias em relação à idade do planeta, que veio o ser humano, mas que não nasceu do nada, foi um processo de progresso da Terra para ter condições de receber a gente aqui. E isso faz parte de um projeto espiritual. E o destino desse planeta é ser um planeta melhor em termos de harmonia espiritual. Então, todos aqueles que já estão convencidos da sua própria transformação, ele vai estar em sintonia com esse processo de melhoria do planeta. Vai chegar um momento que vai passar régua, assim, da mesma forma que passou a régua nos dinossauros, da mesma forma que passou a régua lá em outros momentos que vieram períodos glaciais na história da Terra, e vai passar por um momento de refinamento espiritual. E aí nós vamos voltar na questão do tempo. A espiritualidade está dando esse tempo para nós. Moçada, vamos reencarnar agora. Vamos lá aprender mais alguma coisinha. E aí depois a gente volta a fazer uma explanação aqui, colocar algumas ideias a respeito do processo reencarnatório, que não é simples. Porque lá no plano espiritual, eu vou adiantar alguma coisa. Quando a gente descobre que não tem alternativa de progresso espiritual se não for fazer a prova da reencarnação, nós vamos ficar lá no processo de sofrimento, sem caminhos. Depois eu chego à conclusão, nossa, eu queria uma oportunidade. Aí eu preciso de identificar dentro desse processo um intercessor para perguntar como é que eu poderia reencarnar. Eu vou conversar com alguém. Aí, só para a gente imaginar, assim, acho que está na hora do Fausto reencarnar assim. Vamos fazer um projetinho com ele, com seus compromissos. Só que o pai dele e a mãe dele não nasceram ainda. Já imaginaram isso? Aí eles vão ter que reencarnar
se conhecer, resolver casar, para depois o falso chegar. Perceberam que as oportunidades que nós temos para estar aqui hoje? E aí nós vamos voltar na questão do tempo. Que a gente não, às vezes, aproveita esse tempo de segundos e segundos que nós estamos tendo para fazer as nossas transformações. E aí, eu vou pedir licença para vocês para ler mais um pedacinho de uma outra passagem, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 11 chama Amar o Próximo como a Si Mesmo. Por quê? Nós estamos nesse processo de aprendizado de amor, de acender luzes, que foi falado na lição inicial. Aí, o Emmanuel, assim, gente, mas o Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Emmanuel aqui, no item egoísmo. No item 11, lá do capítulo 11, chama egoísmo. E aí, ele vai explicar para nós por que nós temos tanta dificuldade de priorizar a nossa transformação e priorizar a ajuda ao próximo no sentido da gente fazer luzes. Ele vai explicar aqui. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo projeto moral dificulta. Então, quando é que nós vamos ver a transição planetária? Já concluíram quando vai ser? Quando acabar o egoísmo. Vou repetir aqui. O egoísmo é uma chaga da humanidade e tem que desaparecer da Terra, a cujo projeto moral dificulta. O Emmanuel está dizendo que o progresso da Terra é dificultado pelo egoísmo, que é uma chaga da humanidade. E aí ele vai falar mais algumas coisinhas a respeito do egoísmo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes no sentido de acreditar nessa justiça divina, devem apontar as suas armas. Então, eu não tenho que apontar a arma do meu dedo para o outro. Eu tenho que apontar as minhas armas para o meu egoísmo. Percebe isso? Dirigir, assim, as suas forças e a sua coragem. Aí ele continua. Digo coragem, porque dela, né, ou seja, dessa coragem, muito mais necessita para cada um vencer-se a si mesmo, ao invés de vencer o próximo. Então, gente, é um convite que Emmanuel está fazendo para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, vou ler só mais um pedacinho. Que cada um de nós, portanto, empregue todos os esforços a combater o egoísmo em si, que cada um de nós façamos todos os esforços, certo de que este monstro devorador de todas as inteligências
Este filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Aí, eu vou fazer uma reflexão que aí já é de acordo com as minhas limitações. Por que nós temos egoísmo? Esse capítulo chama Amar ao próximo como a si mesmo. Eu cheguei a uma conclusão dentro das minhas limitações. Eu tenho egoísmo porque eu me amo demais, gente. Então eu quero aquilo para mim. A hora que eu imaginar que eu preciso amar o próximo, eu vou precisar limpar esse egoísmo. Primeiro raciocínio? Vamos imaginar que esse amor que eu tenho comigo, da minha preservação, que é natural, que é necessário, mas eu me amo demais. Por que eu me amo demais? Porque normalmente eu faço o seguinte: eu vou zelar de mim com relação ao tempo meu, com relação aos meus recursos, com relação aos meus compromissos, e se tiver tempo, eu vou fazer uma explanação, eu vou fazer uma doação, se eu tiver recursos, se sobrar. Estou falando de maneira generalizada para todos nós. Então, esse é o nosso desafio de vencer o egoísmo. Porque eu estou tentando fazer primeiro tudo para mim, e aí às vezes a gente faz primeiro tudo para mim e para a minha família, depois se sobrar, eu vou pensar nos parentes, vou pensar no vizinho, vou pensar no outro. Se sobrar. Quando a situação vai apertando, cada vez vai sobrando menos. E a gente vai arrumando mais compromisso, aí começa a faltar tempo, começa a faltar a disponibilidade, aí nós estamos no estudo, aí começou a aumentar o estudo, aí, nessa segunda eu não vou lá não, vou só fazer de novo na pressa da minha casa mesmo. Ou seja, a gente vai, inclusive, priorizando o nosso tempo por causa dos nossos compromissos que são nossos, para nós. Percebem? Não sei se eu estou falando só por mim, mas isso está fazendo sentido para vocês? Então a gente precisa refletir nessa questão do egoísmo que Emmanuel disse para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um monstro que nós precisamos combater em nós. E quando a gente começa a entender isso, nós vamos perceber um outro detalhe da benevolência que existe no universo. Nós viemos aqui pedir alguma coisa. Nós viemos pedir equilíbrio, pedir um tratamento, não é? A gente veio aqui pedir alguma coisa. Aquele que bate na nossa porta veio pedir alguma coisa. Jesus pediu. Oh, Pai, perdoa, Deus não sabe o que fazem. Então, Jesus pediu e nós, todo mundo para baixo, estamos pedindo. Mas estamos pedindo, venha a nós. Jesus pediu por nós. Percebe a diferença? E aí, gente, quando a gente percebe que esse pedir é um processo natural, aí entra uma outra compreensão, que a caridade, a beneficência do mundo espiritual é um processo universal. E quando a gente entender uma fala de Jesus, quando ele disse que quando ele, assim, quando você me vestir, tal, ele fala de umas necessidades que
Ele citou duas situações, quando a gente negou a assistência e quando a gente deu a assistência. Aí o pessoal não entendeu, assim, mestre, mas quando que nós não te demos assistência? Pessoal, quando negaste a um dos meus pequeninos, negaste a mim. Aí os outros perguntaram, mas mestre, que dia que nós ajudamos o senhor? Eu não estou lembrado, não. Quando vocês ajudaram um dos meus pequeninos, ajudaram a mim. Por que ajudou a Jesus? Quando ele fala, quando encontraste um que estava com frio, você vestiu, quando estava aquele alimentar, você alimentou, quando for visitar um que estava encarcerado, ou seja, ele fala situações. Aí ele perguntava ele quando, ele falou assim, quando vocês fizeram isso aos necessitados. Então, nesse processo, a gente percebe que quando nós estamos ajudando o próximo, nós estamos fazendo, dentro das nossas limitações, não é vantagem nossa, não. Nós estamos ajudando o próximo a seguir o caminho dele, que é a questão do acender a luz. Percebem que, às vezes, uma palavra amiga, um incentivo, é mais importante do que, às vezes, o bem material? Eu vou comentar com vocês uma experiência que eu tive há muitos anos. Eu, na minha atividade profissional, eu recebi um prêmio em dinheiro. Eu tenho um prêmio lá dentro dos desafios, da meta, né? Recebi um prêmio em dinheiro. Eu disse, gente, eu já estou com as coisas meio equilibradas, eu vou pegar esse prêmio e vou fazer uma doação. Achando que eu estava fazendo uma grande coisa, né? Mas eu vou contar para vocês a história. Aí eu cheguei numa casa espírita e, satisfeito de eu estar lá para fazer uma ajuda, né? Aí cheguei lá para o presidente e falei assim, olha, eu estou com uma quantia aqui. E, na verdade, não falei assim, eu falei assim, eu vim aqui porque eu quero ajudar a casa. Aí o presidente falou assim, mas que coisa boa, chegou na hora certa, nós estamos precisando de ajuda mesmo. Aí eu falei assim, não, eu não vim trabalhar não, eu vim só trazer o dinheiro e estou indo embora. Percebem que provavelmente, eu diria que não é provavelmente, muito certo, que eu tive uma oportunidade de trabalho muito antes de estar trabalhando e não me senti preparado, achei que não era necessário. Entenderam isso? E às vezes nós temos oportunidades aqui na casa para servir, para fazer luz de alguma forma, coisas pequenas. No grupo que a gente participa, a gente teve uma reunião no final de janeiro para discutir as atividades lá. Aí a colega falou assim, gente, eu estou precisando de muita ajuda na limpeza da nossa casa espírita. Porque eu comecei novinha e já estou com dificuldade de varrer, já estou com dificuldade de pegar lixo no chão, e eu estou precisando de ajuda. E aí, ninguém levantou a mão, cada um teve a sua limitação lá, e o colega falou assim, vamos fazer o seguinte, tenta ver com algumas pessoas que não estão aqui, mas em último caso, nós vamos precisar contratar uma diarista. Foi uma solução de Pedro. Mas eu fico pensando assim, gente, o grupo, nosso grupo, é um grupo de crentes, vamos dizer assim, na mesma doutrina. Não é que lá na casa do caminho,
Eles tiveram que contratar gente para poder fazer a limpeza? Não, eles estavam construindo, eles estavam fazendo junto. Como é que estão as amizades de compartilhar esforço e tal? Percebe isso? A casa que está nos recebendo é uma casa nossa, de todos nós. E a gente faz parte desse grupo. Então, eu gostaria de, para a gente finalizar, Emmanuel dá uma sugestão para a gente refletir num processo da nossa transformação. Aí alguém vai falar assim, nossa, então eu estou já cumprindo a meta. Ele fala um negócio muito interessante. Para a gente começar doando verdadeiramente 5 minutos por dia de pensamento verdadeiro e vivência do Evangelho durante 5 minutos por dia. Aí eu me digo, bom, a reunião de hoje foram 60 minutos, então já tem 12 dias aí, eu estou bem na folhinha aí, né? Na meta. Não, 5 minutos de pensamento e vivência, vivenciar o Evangelho. Vivenciar o Evangelho é o nosso dia a dia, que eu preciso vivenciar verdadeiramente. E aí ele fala mais um negócio para a gente concluir a questão do tempo. Ele fala assim, relacionado ao Natal, mas isso vale para qualquer dia do mês, ou da semana, ou qualquer dia. Ele falou com relação ao tempo do Natal e do Ano Novo. Ele falou assim, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, conforme a gente comentou, né? Onde que Jesus nasceu? Então ele fala assim, se Jesus não nascer e crescer, que já não nasce grande não, gente. A transformação nossa no dia a dia. Então, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma verdadeiramente, os anos novos vão se passar indefinidamente. Sem proveito. Entenderam a mensagem? Então, que esse ano seja maravilhoso para nós, que já está no segundo mês, mas que não vamos falar de ano novo, não, vamos falar de cada dia. Se Jesus não nascer e crescer na nossa manjedoura íntima, os dias vão passar um dia após o outro, daqui um dia ano novo, e a gente está do mesmo jeito. Então, que Jesus nos ampare, nos dê forças, nos dê a alegria de sermos luzes pequenininhas, mas que de alguma forma ajude o caminho de alguém que está ao nosso lado, seja um familiar, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, mas vamos ser luz com muita humildade, simplicidade e verdadeiro desejo de servir. Que Jesus nos ampare a todos.